Meu irmão amado, meu irmão querido, sem que haja necessidade, vejo-me quase que no dever, como diz São Paulo, né? Ai de mim se não pregar o Evangelho. Creio que hoje muito já vimos, já celebramos, já ouvimos quantas comemorações litúrgicas e particulares já foram feitas nesta solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Como disse, não há necessidade que nada eu diga e que venha acrescentar a tão grande verdade de fé. Todavia, ainda agora há pouco, 19h15 de domingo, eu estava aqui meditando nesse mistério, peguei caneta, papel e comecei a escrever uns negocinhos aqui e quero compartilhar com vocês 3 pontos que aqui coloquei. Primeiro ponto: assim como o fim terrestre de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo, foi um fim majestoso, resultou em glorificação, em ascensão. Não obstante, ele tendo se manifestado neste mundo, na condição de filho legítimo de uma mulher legítima. É impossível. Não entra na minha cabeça que o fim terrestre de Maria Santíssima não tenha sido um fim glorioso, um fim majestoso, uma vez que ela foi mãe legítima de um filho que, antes de ser humano, antes de ter a natureza humana, ele tinha a natureza divina. Então este é o primeiro ponto que eu quero deixar para a minha, para a sua, para a nossa reflexão. O segundo ponto é que em Maria Santíssima realiza-se tanto a soberania de Deus e a liberdade humana. Como assim? O que aconteceu nela, a maneira como ela concebeu, foi obra e graça do Espírito Santo. Foi uma ação da soberania de Deus. A sua maternidade divina não podia ser senão um ato da divindade, um ato da soberania de Deus. Ela mesma disse: como vai acontecer isso? Se não conheço homem algum? E o intermediário entre Deus e ela, e não era um intermediário qualquer, não era um mediador qualquer, era um arcanjo. Coube-lhe explicar-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti. A sombra do Onipotente te cobrirá. E aquele que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Juntemos o relato de Lucas e o de São Mateus e compreendamos com muita sobriedade
a mensagem de Deus. Então, o que aconteceu em Maria, sem dúvida alguma, foi uma ação da onipotência, da soberania de Deus. Porém, a soberania de Deus não excluiu a liberdade de Maria Santíssima. Deus, embora soberano, e porque soberano, deu a ela, inclusive, o direito de virar-lhe as costas, de dizer-lhe um não, não é para mim, como tantos fizeram. Por sinal, a pequenez, a indigência, faz parte daqueles que são chamados por Deus. Por 5 vezes, Moisés disse a Deus: quem sou eu? Não sei falar. Arranja outro, envia outro. Elias, diante da missão que Deus lhe confiou, ele também sentiu-se pequeno, sentiu-se impotente. Deus precisou fazer-se presente na vida dele de maneira muito eficaz para que ele pudesse compreender o chamado de Deus. Quando Deus chamou Josué, aliás, em Maria Santíssima, consolida-se tudo o que esta semana lemos do livro de Josué. Quando ele diz: eu e minha casa servimos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Estas palavras, elas tornam-se soberanas nos lábios de Maria Santíssima. Ela escolheu a Deus no início de sua vida, no início de sua história, quando estava pronta para constituir uma família. Ela escolheu Deus. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor, ela está dizendo infinitamente mais do que disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Maria Santíssima está fazendo uma escolha transcendente, não obstante fosse um ser humano. Ela está fazendo uma escolha que dizia respeito não apenas a ela, mas à nação de Israel e à humanidade inteira, porque ela estava consciente que o seu sim envolvia toda a humanidade, toda a face da terra. Ela já sabia desta vontade divina. E ela entra nessa vontade. Ela escolhe a vontade de Deus como sua vontade. Ela faz da sua vontade a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a sua vontade. Não é à toa que Deus agradou-se exatamente dela. Não é à toa que Deus a quis. Se Davi era um homem cujo coração era semelhante ao de Deus, um coração que aproximava-se de Deus, imagine o que era o coração de Maria. Como disse, a Semana da Família, ela consolida-se nesta solenidade. Por ser uma solenidade tão grande, não celebramos num dia comum da semana, mas sempre neste primeiro dia da semana, neste dia majestoso, neste dia perene. A escolha de Maria Santíssima deve ser a nossa escolha. Repetindo-me,
soberania de Deus e liberdade humana. Juntam-se, fundem-se em Maria Santíssima. Ela poderia ter dito não para Deus, como fez Eva, que preferiu dar um não a Deus e um sim ao demônio. Só que na contramão daquela nossa primeira mãe, Maria Santíssima, ela dá um sim a Deus e um não ao demônio. O caso de Maria Santíssima era com Deus. O compromisso de Maria Santíssima era com Deus. Ontem, na nossa primeira leitura, por 14 vezes, encontramos o verbo servir, servir ao Senhor. É o 7, 2 vezes. Maria fez uma escolha por Deus. Ela decidiu ter uma relação total, pessoal, completa, ininterrupta com Deus. Não houve dias, não houve estações nas quais a fé de Maria tenha declinado. Não houve um dia na vida de Maria que, mesmo nas piores provas, ela não tenha crido que a intervenção de Deus seria maior do que aquela dificuldade, que a providência de Deus chegaria, porque ela sabia o tudo que desde o início tinha acontecido na sua vida, na sua história. Ela estava repleta do conhecimento de Deus, da graça de Deus, que lhe facultava uma fé singular, uma fé ímpar, para crer na intervenção de Deus. Repito-me, não houve estação, não houve circunstância que a fé de Maria, que tenha feito a fé de Maria declinar ou recuar. Não houve. Por quê? Ela fez uma escolha. Ela creu na intervenção poderosa de Deus na sua vida. E ela deu o seu assentimento. Ela usou a sua liberdade para que a soberania de Deus se realizasse na sua vida, na sua história. Por fim, no terceiro ponto, o sim de Maria Santíssima está inteiramente alinhado ao triunfo celeste e eterno de todas as virgens prudentes. Algum tempo atrás, eu era um daqueles que perguntava: me mostra na Bíblia. Me dá o texto, o contexto, o epílogo, o centro, a conclusão. Me mostra na Bíblia. Quando o esposo chegou, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Eu poderia pegar este texto, eu poderia pegar esta Bíblia de concordâncias e fazer um aprofundado
estudo bíblico, um sistemático estudo bíblico com várias referências bíblicas. Dando uma prova veemente que é exatamente isto que acontece com as virgens prudentes, com as virgens que não deixam as suas lamparinas secarem. Eu poderia, de uma forma tão sutil e tão sólida, colocar vários textos da Escritura ao lado destes e formular e sistematizar um ensinamento. Mas não é preciso. Não é preciso porque Maria Santíssima, ela nunca foi nécia. Maria Santíssima, ela não foi insensata. Maria Santíssima, ela nunca deixou o azeite da sua lâmpada acabar. A lâmpada de Maria Santíssima, ela nunca apagou. O seu pavio nunca foi um pavio fumegante, até porque ela era uma lamparina cheia de azeite, e do azeite mais precioso, o óleo do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo a queimava diariamente, constantemente, ininterruptamente. Ou seja, se aquelas virgens, diante da parábola em questão, elas entraram, tão logo o noivo chegou, elas entraram e a porta fechou-se. Ah, o que terá acontecido com Maria Santíssima? Será que ela era pior que aquelas virgens? Será que aquelas eram mais sensatas, mais prudentes que ela? Estaria ela no meio das insensatas, das nécias, das loucas? Como disse no início desta reflexão, assim como o fim da vida terrestre de Jesus Cristo foi majestoso, não obstante ele ter sido filho legítimo de uma mulher que não era Deus, é impossível que o fim de Maria Santíssima também não tenha sido um fim majestoso. Eu saio do texto bíblico, eu não estou recorrendo às Escrituras, nem mesmo a este texto de Mateus capítulo 25. Estou recorrendo à vida de Maria, à vida sóbria, à escolha, à eleição que Deus fez por ela e a escolha que ela fez de Deus. Não tenho dúvida que ao final da sua caminhada terrestre, ela foi recebida por Deus. Não pela sua força, não pelo seu poder, mas pelo poder daquele que tudo pode, daquele cujo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Sempre gosto de dizer que, quando Jesus disse, aquele conhecido bom ladrão, hoje mesmo, comigo estarás no paraíso, se há alguém que tem todo o direito de lá estar, é a mãe do dono da casa. E não por uma benignidade misericordiosa, prodigiosa, onde a graça de Deus superabundou, depois de uma vida de tantos pecados. Não foi isso que aconteceu com Maria Santíssima. A sua vida foi uma vida de obediência, foi uma vida de entrega, foi uma vida voltada para Deus. A graça de Deus não superabundou em Maria, porque na vida dela o pecado houvera abundado. Não, isto não aconteceu. Não foi Deus ali apagando os seus pecados. Não, desde o início,
Deus teve hoje, quando se fala tanto em plano, Deus tem um plano para a tua vida. Olha, Deus tem um plano na tua vida. Se houve alguém, na vida de quem Deus teve um plano, e um plano que dizia respeito à minha e à sua vida, ao mundo todo, o nome dessa pessoa foi Maria Santíssima. Eu não tenho dúvida que ela, o noivo chegou para ela, que por sinal era seu filho amado, seu filho querido, que muito lhe honrava. E uma das maiores maneiras de lhe mostrar a grande estima, a grande honra que tem pelos pais, foi elevando a glória celeste à sua mãe puríssima, à sua mãe santíssima. Ainda lembro-me e termino daquela parábola, quando aquele senhor, ao voltar daquela viagem, que foi prestar conta com os seus servos, ele pôde dizer para alguns deles: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Se há alguém para quem e em quem estas palavras consolidam-se de forma plena, é em Maria Santíssima, porque ela foi serva boa, foi serva fiel, que esteve unida ao seu filho, desde a encarnação até o sacrifício da cruz, sem nunca declinar a sua fé. Se há alguém que merece, que mereceu e que escutou e que hoje celebramos a sua assunção, é Maria Santíssima, que está na glória do seu Senhor. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.